Bom, eu vou iniciar aqui então a leitura e daí na sequência a gente abre aqui para discutirmos. O Roberto acabou de entrar aqui também. Vamos lá. Então, documento 178, último dia do acampamento, discurso sobre filiação e cidadania. Jesus, seja muito bem-vindo, Roberto. Jesus falou para cerca de 50 dos seus seguidores de confiança durante quase 2 horas e respondeu a umas tantas perguntas a respeito da relação entre o reino do céu e os reinos desse mundo, a respeito da relação entre a filiação a Deus e a cidadania nos governos terrenos. Esse discurso, junto com as suas respostas, pode ser resumido e reescrito em linguagem moderna da seguinte maneira: os reinos desse mundo, sendo materiais, podem frequentemente considerar que seja necessário empregar a força física para a execução das suas leis e para a manutenção da ordem. No reino do céu, os verdadeiros crentes não recorrerão ao emprego da força física. No reino do céu, sendo uma fraternidade espiritual dos filhos nascidos do Espírito de Deus, pode apenas ser promulgado. O reino do céu, sendo uma fraternidade espiritual dos filhos nascidos do Espírito de Deus, pode apenas ser promulgado pelo poder do Espírito. E essa distinção de procedimento refere-se às relações do reino dos crentes com o reino do governo secular e não anula o direito que os grupos sociais de crentes têm de manter a ordem nas suas fileiras e administrar a disciplina junto a membros rebeldes e indignos. Nada há de incompatível entre a filiação ao reino espiritual e a cidadania no governo secular ou civil. É dever do crente conferir a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Não pode haver qualquer desacordo entre esses dois quesitos, um sendo material e o outro espiritual, a menos que aconteça que algum César presuma usurpar as prerrogativas de Deus e exija que lhe sejam conferidas uma homenagem espiritual e a suprema adoração. Num tal caso, vós adorareis apenas a Deus, e ao mesmo tempo buscareis esclarecer a esses dirigentes terrenos mal orientados para conduzi-los desse modo também ao reconhecimento do Pai no céu. Não deveríeis prestar culto espiritual a dirigentes terrenos, nem empregar as forças físicas dos governos terrenos, cujos dirigentes possam, em algum tempo, tornar-se crentes no trabalho de fazer progredir a missão do reino espiritual. Eu acredito que esses dois parágrafos aqui tragam muita informação, e à medida que os senhores queiram, nós podemos conversar um pouquinho sobre essa distinção trazida aqui entre reino espiritual, reino material e a forma, né? A forma de condução, a forma de trabalho em cada um deles. Então, é interessante porque ali ele coloca que o reino, o reino espiritual, há uma divisão, né, entre o reino espiritual e o reino material. E que no reino material, você, de certa forma, às vezes tem que empregar a força para que a ordem seja cumprida. E isso não é condenado, vamos dizer assim. Jesus não condena isso, contanto que seja feito de maneira a que, para salvaguardar a vida daqueles que querem fazer, daqueles que querem proceder bem, né? Porque tem uns que não querem proceder bem, querem fazer mal aos outros. Então, de certa forma, eles têm que ser contidos. E então, porque nós agimos agora da maneira como nós entendemos, né? E as leis foram mudando, foram até sendo abrandadas de certa maneira, porque antes os castigos eram muitos, inclusive dentro da própria igreja. Existiam castigos se não era cumprida a lei, então existiam castigos que eram bem difíceis, assim, né? E hoje em dia não, você procura, mesmo aqueles que cometeram crimes, mas você procura, dentro das prisões, né? Socializar a pessoa, fazer com que a pessoa volte a conviver a conviver na sociedade, se bem que isso é bem difícil, mas eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Então eu entendo assim, né, que a lei não contradiz,
só que não se deve usar de violência, mas às vezes você tem que ser firme para você deter alguém que está cometendo algum crime. É isso. Muito bom, Lívia. Quando eu leio o livro Durante, a impressão que eu tenho assim é que essas orientações, e principalmente a palavra trazida por Jesus, elas são ministrações, orientações que se mostram atemporais. Jesus não veio para falar ao povo em um determinado período. Ele veio para falar e deixar sua mensagem para tempos vindouros. Mas me chama a atenção, então, que ele na verdade, lembre, claro, eu acredito que essa advertência feita a ele, de que, à medida que pudesse aparecer alguém que quisesse burlar, quer ver, à medida que aparecesse alguém que quisesse usurpar as prerrogativas de Deus, isso me chama a atenção porque, numa análise assim, a gente é levado a pensar que essa é uma mensagem que dizia respeito àquele momento, né? Aquele momento inicial da era cristã. E que não seria possível que, em tempos vindouros, algum César pudesse presumir, pudesse pretender usurpar as prerrogativas de Deus e exigir que lhe fosse conferido algum tipo de homenagem, algum tipo de adoração. Mas, ao mesmo tempo, então fica essa dúvida, né? Essa mensagem, ela era específica para aquele tempo presente, ou nós temos o risco aí de épocas vindouras nos depararmos com algum César que tenha presunção de querer usurpar, né, prerrogativa divina e exija que lhe seja conferido algum tipo de prerrogativa e suprema adoração. E outra coisa que me chama a atenção também é que, à medida que houvesse essa pessoa ignóbil que pudesse pretender fazer as vezes de Deus aqui na Terra, e é de se imaginar que essa pessoa ela esteja tão desequilibrada a ponto da energia mental e da energia material dela se sobrepujar assim de forma tão proeminente que a energia espiritual que habita aquela pessoa ser tão pequena que a personalidade dela não consegue promover esse equilíbrio. Há um tal destaque dessa energia mental, né, e material também, que ela se imagina ser melhor do que todos aqueles que estão à sua volta, né? Eu sou melhor do que todo mundo aqui, né? Todos são meus vassalos, todos são meus súditos, todos me devem algum tipo de obediência, me devem subserviência, me devem adoração. Então eu fico imaginando a loucura que toma a mente de um cidadão como esse para exigir, então, esse tipo de vassalagem, esse tipo de adoração a ele. Mas mesmo assim, por mais desequilibrada que seja essa criatura, e é difícil que nós imaginemos assim personalidades ao longo da nossa história que tenham atingido tal condição, talvez nem no Terceiro Reich alemão o líder deles tenha imaginado tal prerrogativa, né? Porque ele exigia submissão, mas ele nunca, até onde nós sabemos, ele nunca exigiu adoração de ninguém. Então, eu não sei se existe na história humana, claro, quando a gente volta à época dos Césares, né? Talvez sim, um outro tenha exigido, tenha se presumido poder substituir a Deus. Mas na época dita moderna, não. Então, é difícil imaginar uma personalidade moderna assim que esteja tão deturpada, tão desequilibrada. Talvez a gente só encontre algum tipo de parâmetro, né, na personalidade, por exemplo, de, dos responsáveis por encabeçar a rebelião. Talvez só apenas nessas personalidades a gente tenha visto tal distúrbio da mente. Mas é isso, Dani, por favor.
Eu já estou vendo assim, que ele, nessa parte que ele está falando, que não há nada de incompatível entre a filiação ao reino espiritual, aí mesmo onde estava, e a cidadania no governo secular ou civil, né? Se referindo a gente aqui como seres humanos. Porque tem essa questão da hierarquia, e a diferença é que lá eles sabem que Deus é Deus e não dá para ser usurpado. Mas até, por exemplo, essa questão da força, que a Lilia citou, né, de ordem, para tipo colocar uma ordem. Tem também as maneiras no mundo espiritual e nessa filiação. A exemplo do próprio Lúcifer, por exemplo, que, que enfim, né, fez o que fez e tudo. E aí existem punições também para esses seres. Acho que está mais falando nesse sentido, assim. E de diferenciar essa questão de que não confundir a questão espiritual com material, porque eu vejo que no meio material a gente sim precisa fazer uma certa força, mas quando se trata dessa relação do espírito, do nosso relacionamento para experienciar, para estar inserido nesse reino de Deus, não é através da força, na verdade é através de uma rendição e de um reconhecimento. A filiação ao reino, do ponto de vista da civilização em avanço, deveria ajudar a fazer de vós cidadãos ideais dos reinos deste mundo, pois a fraternidade e o serviço são pedras fundamentais do Evangelho do Reino. O chamado amor, o chamado de amor do reino espiritual deveria mostrar-se como sendo o destruidor eficiente do instinto de ódio dos cidadãos descrentes e belicosos dos reinos primitivos. Mas esses filhos de mentes materialistas vivendo nas trevas nunca saberão da vossa luz espiritual para a verdade, a menos que vós aproximeis bastante deles naquele serviço social generoso que vem naturalmente como o fruto do Espírito, o qual cresce na experiência de vida de todo indivíduo que crê. Continua. Por favor, vamos ler mais um ou dois, daí a gente dá uma seguradinha. Como homens mortais e materiais, vós sois de fato cidadãos dos reinos terrestres e devereis ser cidadãos bons, e tanto melhor que vos tenhais tornado filhos nascidos do Espírito do reino do céu. Como filhos esclarecidos pela fé e de espíritos liberados do reino celeste, vós estáis diante da responsabilidade dupla do dever para com o homem e do dever para com Deus e, ao mesmo tempo, voluntariamente, assumis uma terceira e sagrada obrigação, o serviço à irmandade dos crentes que conhecem a Deus. Vós não podeis cultuar os vossos dirigentes temporais, e não devereis empregar o poder temporal para dar apoio ao progresso do reino espiritual. Mas devereis manifestar do mesmo modo a ministração justa de serviço de amor aos crentes e descrentes. No Evangelho do Reino reside o poderoso Espírito da Verdade, e em breve eu verterei esse Espírito sobre toda a carne. Os frutos do Espírito, do vosso serviço dedicado e sincero, são uma poderosa alavanca social para elevar as raças, tirando-as das trevas, e esse Espírito da verdade tornar-se-á o vosso ponto de apoio para a multiplicação do vosso poder. Nós lemos três parágrafos aqui. À medida que os senhores queiram fazer algum tipo de comentário, a gente dá uma seguradinha, depois retoma. É, a mim, a mim, o que chama especial atenção é, é esse papel importante do Espírito da Verdade nessa ajuda que ele nos presta, né? Na disseminação do Evangelho do Reino, na ministração justa do serviço de amor aos crentes e descrentes.
porque o livro de Orante, em algumas passagens, ele também lembra que o Espírito da Verdade, e aqui, por favor, Lilian, demais me corrijam, mas o Espírito da Verdade, ele vem sobre ele vem sobre nós, ele nos alcança, ele nos ajuda na medida em que nós peçamos, na medida em que a gente peça pela ajuda, pelo apoio, né, por esse guiamento do Espírito da Verdade. Não é algo que nos invada de forma aí deliberada, não é algo que nos invada contra a nossa vontade, muito pelo contrário. Ele atende um pedido, ele atende um clamor nosso. Mas então, quando o livro prega que muito desse trabalho a ser desenvolvido sobre toda a carne, muito desse serviço a ser praticado para que haja elevação de todas as raças, vai ser feito com a ajuda do Espírito do Espírito da Verdade. E eu vejo isso como muito positivo no sentido de que antes que haja serviço, é preciso que esses filhos dos frutos do Espírito, antes de mais nada, peçam, né? Se permitam serem guiados, se permitam serem conduzidos, se permitam receber essa ajuda do Espírito da Verdade. Dai mostras de sabedoria e manifestai sagacidade no vosso trato com os dirigentes civis descrentes. Para melhor discernimento, mostrai-vos hábeis em remover as diferenças menores e em ajustar os pequenos mal-entendidos. De todos os modos possíveis, em tudo que não exija o sacrifício da vossa lealdade espiritual aos dirigentes do universo, buscai viver pacificamente com todos os homens. Sede sempre sábios como as serpentes e inofensivos como os pombos. Deveríeis transformar-vos nos melhores cidadãos para o governo secular, como consequência de tornar-vos filhos esclarecidos do reino. De um tal modo que os dirigentes dos governos terrenos tornem-se melhores nos assuntos civis por acreditarem nesse evangelho do reino celeste. A atitude do serviço desinteressado ao homem e a adoração inteligente a Deus deveriam fazer de todos os crentes do reino melhores cidadãos deste mundo, enquanto a atitude de cidadania honesta e de devoção sincera ao próprio dever temporal deveriam ajudar a fazer desse cidadão um indivíduo mais facilmente alcançável pelo chamado do Espírito à filiação do Reino Celeste. Se os dirigentes do governo terreno buscarem exercer a autoridade de ditadores religiosos, vós que credes neste Evangelho, não podereis esperar nada mais do que complicações, perseguição e mesmo a morte. Mas a própria luz que trouxerdes ao mundo e mesmo o modo pelo qual vós sofrereis e morrereis por este evangelho do reino irão por si próprios finalmente iluminar todo o mundo e resultar em uma separação gradativa entre a política e a religião. A pregação persistente deste Evangelho do Reino irá, algum dia, trazer uma libertação nova a todas as nações e também uma liberdade intelectual e religiosa inacreditável. Eu vou sugerir aos senhores que a gente faça uma pausa aqui, porque, claro, todo o livro de Oriente é importante, mas eu acredito que esses 3 parágrafos aqui, as lições, os ensinamentos trazidos para o nosso cotidiano, para a nossa forma de se portar, para a nossa forma de servir, inclusive a menção que eles trazem para aqueles que se mostram descrentes em relação ao momento vivido, eu acho que é interessante. Seja muito bem-vinda, Yara, e boa noite também aos que ingressaram agora. Boa noite, Helder. Obrigada, Milton. Boa noite. Então, essa forma de comportamento que é ensinado aqui, no sentido de que a gente procure não atentar, a gente procure remover, né, a gente procure não destacar
essas pequenas diferenças, e a gente procura ajustar esses mal-entendidos, né, de todo modo possível, desde que esse ajustamento, desde que essa concordância não implique em deslealdade espiritual, né? Então, esse é o buscar e viver de forma pacífica com todos os homens, né? E essa lição de Jesus aqui, sede sempre sábios como as serpentes, inofensivos como os pombos, ela se repete em algumas outras passagens dos livros. Para ser sincero com os senhores, eu acho que ela traz muito mais. A lição dela é muito maior do que eu consigo compreender, até fica aberto aqui a sugestão para que alguns dos senhores também tragam interpretação própria a respeito dessa passagem aqui, mas eu gostaria de que ficasse destacado essa questão de que nós tenhamos por hábito remover essas pequenas diferenças que sempre são permeadas nas relações entre nós, entre a família, entre nós e os demais membros da sociedade. Então, achei por demais importante essa passagem aqui. Esse segundo parágrafo também não deixa de ser importante, né? No sentido de que esse trabalho ao reino, ele nos aperfeiçoa, ele nos torna homens e mulheres melhores, né? E o terceiro parágrafo aqui, ele não é menos importante, no sentido de que, à medida que você continue pregando, à medida que você continue acreditando, e à medida que você continue levando a tua palavra, mas à medida que aquele momento vivido por você, independente de que momento seja esse, independente da região em que você viva, independente da sociedade do momento que você viva, à medida que essa palavra ela não puder ser propagada, que ela não puder ser ouvida, que você não desanime, né? Você vai sofrer, você pode inclusive morrer pelo evangelho do reino, a exemplo de como pereceram boa parte dos apóstolos, mas esse esforço na propagação, na disseminação, ele há de se revelar, ele há de ocorrer, porque a pregação persistente do evangelho do reino irá algum dia trazer a libertação a todas as nações. Então, é uma lição diária para nós, né? Eu não sei. Dani, por favor, fique à vontade. Milton, eu compartilho contigo desse sentimento, dessa sensação, digamos assim, de não conseguir captar bem essa coisa do seja esperto como a serpente e inocente como o pombo, porque, pelo menos para mim, no meu inconsciente, tá gravada a figura da serpente como aquela da Bíblia, que foi lá e enganou, e, enfim, e tem essa questão também da coisa do brasileiro, ter essa característica de ser esperto e tal, que é uma coisa que eu não admiro. E fica difícil. O pombo, eu olho ele como um bicho, ele é sujo, ele rasga lixo, ele sabe voar, mas ele cata migalhas. Então, para mim também é difícil eu conseguir absorver isso. Mas trazendo para o meu momento agora, e com a tua fala pegando o gancho, eu vejo assim, de ser esperta como a serpente, mas trazendo para mim, até porque aí tem que pegar esse conceito do que é o reino de Deus, como que eu acesso esse reino, e o foco é ser esperto como a serpente, inocente como o pombo, mas para alcançar esse reino. E essa coisa também fica muito aquela. Tem uma frase que os padres costumam falar: fale de Deus, se necessário, use palavras. E o reino dos céus é basicamente isso. A pessoa, ela, quando ela faz um trabalho interno e tirando um pouco também esse conceito de serpente ser maligna, do pombo ser meio idiota, meio tonto, dá uma reflexão legal, sabe? Para a gente se colocar assim no dia a dia, de pessoas que nos ofendem, ou que a gente mesmo pisa na bola, sabe? Às vezes é bom ser tonto como pombo. Enfim, assim, tô abrindo aqui o leque aqui do que eu tô aqui captando, mas foi isso aí que eu consegui, assim, interpretar. Obrigado, Dani. Obrigado. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma opinião a respeito do que nós lemos aqui? A serpente na Bíblia
O seu microfone acabou sendo fechado, Leopoldo. A serpente é na Bíblia? Está fechado. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele aqui. Espera aí, só um minutinho. Então, estamos ouvindo você agora, Leopoldo. Fechou. Eu tá, a serpente e o homem, para que ele consiga chegar a Deus, chegar aos ensinamentos de Jesus Cristo, ele tem que usar uma certa inteligência. E os pombos representam o quê? Representam a humildade, a simplicidade. É o que esse parágrafo nos está informando. Boa. Isso é a minha... Obrigado, Leopoldo. Estou apoiando aqui, Milton, um pouquinho, porque eu não estou acostumado a... Essa última parte acabou Mas cortando. aí. Essa última parte nós não conseguimos ouvir. Tudo bem. E o pombo, ele representa a humildade do coração. Nós temos que ter inteligência suficiente para que consigamos aceitar, analisar as informações do nosso Mestre Jesus Cristo, do nosso Micael, e ter também o nosso coração receptivo, né, humilde, a todas as informações que nos forem trazidas por ele. Porque as leis materiais, a lei do homem, ela é mutável, mas as leis de Deus, não. Não é? Tanto que você vê que o último parágrafo que foi lido aí deu de verificar o seguinte, que as informações de Jesus Cristo são informações futuras, para o futuro. Né? No final do parágrafo fala sobre isso. As informações dele não foram deixadas somente há 2000 anos atrás. As informações de Jesus Cristo são informações futuras. Tudo aquilo que ele nos deixou, nós temos que ter inteligência suficiente para que nós possamos analisar, não é? E o mais importante, analisar e colocá-las no nosso dia a dia, nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades familiares e nas nossas atividades religiosas. As informações que Jesus nos deixou, na realidade, hoje nós estamos verificando a cada instante que são perfeições que a gente, na realidade, precisa ter condições de analisá-las, não é? Através da inteligência que é representada através da serpente. Obrigado. Sob as perseguições que logo virão, feitas por aqueles que odeiam este evangelho de alegria e liberdade, vós florescereis e o reino prosperará. Contudo, estareis sob um grave perigo em épocas subsequentes, quando a maior parte dos homens falará favoravelmente aos crentes do reino, e muitos que ocupam altas posições nominalmente aceitarão o evangelho do reino celeste. Aprendei a ser fiéis ao reino, mesmo em tempos de paz e prosperidade. Não tenteis os anjos que vos supervisionam a conduzir-vos por caminhos de tribulações, como uma disciplina de amor designada a salvar as vossas almas que vagueiam despreocupadas. Lembrai-vos que tendes a missão de pregar este evangelho do reino. O desejo supremo de cumprir a vontade do Pai, combinado à suprema alegria da realização pela fé da filiação a Deus, e não deveis permitir que nenhuma coisa distraia a vossa devoção a esse dever. Deixai que toda a humanidade se beneficie do transbordamento
da vossa amorosa ministração espiritual, da comunhão intelectual esclarecedora e do serviço social que eleva. Mas não deveria ser permitido a nenhum desses trabalhos humanitários, nem a todos eles, tomar o lugar da proclamação do Evangelho. Essas ministrações poderosas são os subprodutos sociais das ministrações e transformações, ainda mais poderosas e sublimes, formadas no coração do crente do reino, pelo Espírito da verdade vivo, pela compreensão e a realização pessoal de que a fé em um homem nascido do Espírito confere a garantia da eternidade viva, da fraternidade viva com o Deus eterno. Não deveis buscar promulgar a verdade nem estabelecer a retidão pelo poder dos governos civis ou pela aplicação das leis seculares. Vós podeis trabalhar sempre para persuadir as mentes dos homens, mas não deveis jamais ousar obrigá-los. Não vos deveis esquecer da grande lei da justiça humana que eu vos ensinei na forma positiva. Fazei aos homens aquilo que gostariais que os homens fizessem a vós. Quando um crente do reino é convocado para servir ao governo civil, que ele preste esse serviço como um cidadão temporal de tal governo. Esse crente, todavia, deveria mostrar no seu serviço civil todas as qualidades ordinárias da cidadania, tais como estas tiverem sido realçadas pelo pelo esclarecimento espiritual resultante da ligação social enobrecedora da mente do homem mortal com o espírito residente do Deus eterno. Se os descrentes podem qualificar-se como servidores civis superiores, vós devíeis questionar seriamente se as raízes da verdade no vosso coração não morreram pela falta da água viva da comunhão espiritual combinada com o serviço social. A consciência da filiação a Deus deveria estimular toda a vida de serviço de cada homem, mulher e criança que se tiver tornado um possuidor de um estímulo assim poderoso para todos os poderes inerentes a uma personalidade humana. Não Obrigado, devis. obrigado, Zé. Faltam, faltam alguns parágrafos para terminar esse item aqui. Vamos dar uma repassadinha aqui, daí a gente, no próximo, a gente finaliza, tá bom? Eu vou dizer apenas assim, não exatamente o que está aqui no livro, Tá. mas o que está me fazendo pensar. É claro que é importante a gente disseminar o que a gente aprende, o que a gente conhece. Agora, mais importante do que falar e transbordar uma fala de algo mais conceitual, é necessário que a gente possa ser exemplo vivo, ou seja, que exista dentro de nós, não só na nossa matéria, mas no nosso espírito, na nossa compreensão, no nosso coração, esse essa união, essa conexão com o reino do Pai. E eu fiquei vendo novamente a Paixão de Cristo, né, quando Jesus estava sendo pressionado de todas as formas, e o Pôncio Pilatos dizendo do poder que ele tinha para mandar matar, mandar salvar, né, liberar ele. Ele não se perdeu. Ele tinha o reino dentro dele.
ele sabia exatamente cada postura, cada gesto, cada palavra, o que que significava a lealdade dele ao reino de Deus que ele apresentava. Independente disso custar a vida, custar a morte, independente de acabarem com ele, como acabaram, da forma como acabaram, né? Então, quando a gente está aprendendo a compreender isso dentro de nós, mais do que um transbordamento, isso cabe dentro de nós, para que sejamos guiados pelo ajustador do pensamento, mas para que a gente possa ter a direção que não depende das coisas externas, ela vai depender mais dessa consciência que cresce dentro da gente. Então, é isso que eu reflito quando eu estou ouvindo isso, mesmo que não seja com as mesmas palavras do que está aí no texto, mas é assim, como que a gente pode, no nosso dia a dia, estar passando, compartilhando o reino do Pai, o reino que a gente aprende, sem obrigar as pessoas a agirem de uma forma que deveria agir na nossa maneira de ver. Não se trata disso, né? Se trata de uma consciência concebida dentro de nós com discernimento e a compreensão de um olhar para a vida, do que seja a vida, do que seja o caminho que nós podemos escolher quando a gente está conhecendo, conectando e compreendendo o que realmente seja seguir a vida em direção ao encontro com o Pai, né? Passando pela morte. Então, tudo isso ganha um significado que não se trata de um transbordamento, né? De uma coisa conceitual apenas. É mais uma maneira de ser, uma maneira de ver, uma maneira de sentir e uma maneira de lidar com a vida e com as pessoas. É isso que eu estou refletindo quando a gente está vendo. Mas eu acho que ele está falando outras coisas aí também. Verdade. Obrigado. Obrigado, Yara. Dani, Eu vejo da mesma forma que a Yara vê, pelo mesmo ponto de vista, mas eu refleti numa seguinte passagem que o livro de Urântia traz sobre o que é o reino, o que é o reino. E aí ele fala que o reino dos céus é como se o rei fosse te mandasse um convite, um decreto para que tu participasse de um casamento lá que vai acontecer nesse reino. E ele te dá as roupas que tu vai usar. Ele te convida para o banquete. E assim, não é um convite, é uma intimação, literalmente. Você é intimado a ir para lá e você vai vestido belamente, você recebe tudo, você tem acesso a tudo e vai participar de uma festança rica de tudo, do melhor. E me chamou a atenção essa questão do subproduto, né? De que o evangelho tá aí, tipo, esse conhecimento tá aí, tudo. Aí a gente quer repassar isso. Só que a gente quer repassar, às vezes, com as mesmas palavras, ou quer falar, olha, lê esse livro, que ele não sei o quê, ou mesmo falar da Bíblia, ou mesmo pregar Deus, Jesus, Cristo. E o que é um subproduto? Tem que saber primeiro o que é esse conceito do que é um subproduto. Um subproduto, ele não é aquela coisa primária, então, você vai dependendo dessa consciência que a Yara citou, de como você vai absorvendo, vendo, recebendo, reconhecendo, sendo, é, é, aceitando essa intimação para participar desse banquete que você é convidado, que é chamado reino, aí sim você vai lá transmitir o seu subproduto. Mais ou menos essa linha que a Yara falou, tô falando a mesma coisa, só que com outras palavras.
Boa, boa, Dani. Mais alguém quer trazer a colaboração, quer trazer a opinião? Daí a gente vai prosseguir aqui. Bom, nós vamos prosseguir aqui então. Só completando aqui, Milton, Pois não, Yara? eu concordo com a Dani, eu acredito que seja, não só aqui hoje, né, mas o que a gente vem construindo nesses estudos que a gente tem feito, é que a gente vai adquirindo com esse conhecimento algo que passa por nós, né? É a nossa experiência ao receber tudo que a gente está conhecendo. E sim, a nossa maneira, né? É essa maneira que vai nos levar a compartilhar o reino com as pessoas. E essa maneira, ela é pessoal, ela é única. Esse banquete tem que ser digerido, né? Aceito e digerido. Boa. É isso. Alguém nos ajuda com a leitura? Posso ler, Milton? Obrigado, por favor. Não deveis ser místicos passivos, nem ascetas insípidos. Não deveis transformar-vos em sonhadores, nem andarilhos, que indolentemente confiam em uma providência fictícia que proporciona até as necessidades da vida. Em verdade, deveis ser dóceis no vosso trato com os mortais equivocados, pacientes no vosso intercâmbio com os homens ignorantes e indulgentes sob provocação, mas vós também deveis ser valentes na defesa da retidão, poderosos na promulgação da verdade e dinâmicos na pregação deste evangelho do reino até os confins da terra. Este evangelho do reino é uma verdade viva. Eu, eu vos disse que é como o fermento na massa, como o grão da semente de mostarda, e agora eu declaro que é como a semente do ser vivo, que de geração em geração, ao mesmo tempo em que permanece sendo a mesma semente viva, se desdobra infalivelmente em novas manifestações e cresce aceitavelmente nos canais de uma nova adaptação às necessidades e condições peculiares de cada geração sucessiva. A revelação que fiz a vós é uma revelação viva e eu desejo que produza frutos apropriados de cada indivíduo em cada geração, de acordo com as leis do crescimento espiritual, do desenvolvimento e do aperfeiçoamento adaptado, de geração para geração. Este evangelho deve mostrar uma vitalidade crescente e exige maior profundidade de poder espiritual. Não se deve permitir que se torne meramente uma memória. Diz que Francisco foi um grande homem e pastor. Diz que a igreja e o mundo perderam o defensor dos fracos. O presidente americano, Donald Trump, escreveu: Uma memória sagrada, uma mera tradição sobre mim e sobre os tempos que agora vivemos. Não vos esqueçais, não fizemos nenhum ataque direto às pessoas, nem às autoridades daqueles que tomam assento de Moisés, apenas oferecemos a eles uma nova luz que eles rejeitaram tão vigorosamente. Apenas os atacamos com a denúncia de sua
deslealdade espiritual, as mesmas verdades que eles professam, ensinam e salvaguardar. Entramos em conflito com esses líderes estabelecidos e dirigentes reconhecidos apenas quando eles se opuserem diretamente à pregação do Evangelho do Reino aos filhos dos homens. E mesmo agora, não somos nós que os atacamos, mas são eles que buscam a vossa destruição. Não vos esqueçais de que vossa missão é apenas sair pregando as boas novas. Não deveis atacar os caminhos antigos, vós sois hábeis para pôr o fermento da vossa verdade no meio das velhas crenças. Deixai que o Espírito da verdade faça o seu próprio trabalho. Deixai que a controvérsia venha apenas quando aqueles que desprezam a verdade forçarem-na entre vós. No entanto, quando o descrente dispõe-vos atacar, não hesiteis em permanecer na defesa vigorosa da verdade que vos salvou e santificou. Ao longo das vicissitudes da vida, lembrai-vos sempre de amar-vos uns aos outros. Não luteis com os homens, nem mesmo com os descrentes. Mostrai misericórdia mesmo para aqueles que abusam de vós com desprezo. Demonstrai ser cidadãos leais, artesãos probos, vizinhos dignos de louvor, membros devotados da família, pais compreensivos e crente sincero na fraternidade do reino do Pai. E o meu Espírito pairará sobre vós, agora e mesmo até o fim do mundo. Quando Jesus concluiu os ensinamentos, era quase 1 hora, e eles foram imediatamente de volta para o acampamento, onde Davi e seus amigos estavam com o almoço pronto à espera deles. Obrigado, Cido. Aqui tem uma palavra que, na verdade, não é muito comum. Quando o livro de Oriente lembra que nós não devemos ser ascetas insípidos. Só rememorar aqui que a seta, na verdade, é aquela pessoa que pratica uma vida de renúncia, uma renúncia completa aos prazeres materiais e carnais, buscando com essa renúncia a suposta perfeição espiritual e conexão com o divino. Então, o livro lembra que nós não devemos ser místicos passivos, né? E nem ascetas sem sabor, ascetas insípidos. Então, achei interessante. A Dani tinha pedido para se manifestar. Por favor, Dani. Milton, tu pode baixar só mais um pouquinho, que é a parte que eu quero. Foi uma pergunta que eu fiquei aqui. Aí, bem aí, tá, pode parar aí. Aí ele fala aqui, ó, que ele ensinou que de geração para geração, este evangelho deve mostrar uma vitalidade crescente e exibir mais profundidade, é mais embaixo, de poder espiritual. Daí, eu fiquei me fazendo a seguinte pergunta: como que, porque isso é atemporal, né? Então, assim, como que eu posso, claro, é uma pergunta que se cada um se fizer, você vai ter uma resposta pessoal, mas não deixa de ser uma pergunta interessante para ser feita por si mesmo. Como que eu posso aumentar, né, dar maior profundidade para esse poder espiritual? E a outra parte é que ele cita aí o Espírito da Verdade, e que no início tu estava até perguntando para Lilian, que tu falou, né, que o Espírito da Verdade não é uma questão de que a gente fique recebendo o Espírito da Verdade e tudo, a gente teria que realmente pedir
por esse espírito da verdade. E aí eu queria também, agora eu fiquei com vontade de saber isso daí, porque eu associei a esse aumento dessa profundidade espiritual que ele está aí ensinando, que acredito que faça parte. Mas, gente, é uma coisa assim, eu não sei, sabe? Será que essa coisa de pedir realmente, às vezes, a gente passa por cada momento e eu mesma, por exemplo, eu esqueço, eu não vou mentir para vocês, eu não fico pedindo Deus, ai, Deus me mostra, ai, meu Espírito da verdade, eu não chamo nomes assim. E muitas vezes a gente consegue acessar, né, essas respostas, digamos assim, soluções e tudo. Eu acho que é mais de uma abertura, mas enfim, eu gostaria de saber também desse Espírito da verdade. O que vocês acham? Como que acessa e como que vocês interpretam essa questão da profundidade espiritual? Alguém quer trazer, quer nos ajudar a responder a Dani? Porque eu entendi que ela trouxe duas questões bem distintas. Ela fala nesse aprofundamento que pode ou não ocorrer de geração para geração, e ela também e ela também pergunta a respeito dessa maior busca, esse maior alcance do Espírito da Verdade. Eu acho que são questões bem distintas, Dani. Mas à medida que alguém queira nos ajudar a trazer opinião, Eu estou achando, estou procurando aqui a mãozinha, mas não acho, né? por favor, Cedo. É. Então, dentro do catolicismo, né, que eu sou católico desde os 10 anos de idade, né? Sim. Isso já faz muito tempo, né? E, então, a gente sempre tem a oração lá do Espírito Santo, né? Para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né? E a gente foi catequizado que quando a gente não sabia o que fazer, né? Reza pelo menos a oração do Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a mente, o coração e os atos que a gente tem que fazer, né? Para cumprir assim a vontade de Deus, né? Certo? Posso ajudar a Por favor, Dani? por favor, Leopoldo. Inclusive, eu também eu tô como o irmão, não estou conseguindo achar a mãozinha amarela aqui não, sabe? Mas, na realidade, a gente tem que avaliar constantemente o nosso autoconhecimento, né? O autoconhecimento de nós mesmos. Como eu estou hoje em relação ao que eu fui ontem? O que eu posso ser amanhã em relação ao que eu sou hoje? Então, Santo Agostinho, todas as noites, ao se deitar, ele fazia uma autoanálise a respeito daquilo que ele tinha feito diferente naquele dia de ontem em relação ao dia de ontem. O que eu melhorei? O que eu posso melhorar? É uma autoanálise individual que cada um tem que procurar ter de si mesmo, né? Em cima daquilo que nós aprendemos nos ensinamentos do nosso dia a dia. Então, o Espírito da Verdade, na realidade, é aquele que nos conduz, que nos direciona, é o que está na nossa mente constantemente. Então, através dos ensinamentos que a gente tem no livro de Urântia, na própria Bíblia, é que a gente vai procurando trazer esses ensinamentos para o nosso lado e colocá-los nas nossas aplicações diárias. Seria minha colaboração, tá, Dani? Obrigado, Eu Leopoldo. gostei da tua colaboração, porque foi exatamente o que eu queria trazer à tona para todos nós aqui. E é exatamente questionar o que é que a gente está trazendo na nossa mente diariamente e repetitivamente. Gostei. Porque eu estou refletindo sobre isso, eu digo, não, vou cutucar esse povo também, para eles também ficarem reflexivos. Obrigada, Leopoldo. Yara,
Gostei das palavras de Leopoldo, né? E quando ele traz o autoconhecimento e a guiança que existe, né, a nos conduzir na vida, vamos pedir de nós a abertura, porque essa riqueza toda que a gente vai encontrando dentro de nós, através de nós, né? Porque dessa forma a gente se escuta achando que é só a gente, que a gente está escutando só a gente. Mas, na verdade, a gente está escutando esse espírito da verdade que vem através de nós. Mas ele só pode ser escutado se nós estivermos abertos, com os ouvidos bem abertos e no silêncio, se a gente pedir realmente, né? Como o Leopoldo disse, né? É, o que eu vou fazer nessa situação? O que eu devo fazer nessa situação? Então, eu tenho vivido momentos em que eu tenho estado muito cultivando mesmo essa experiência viva de me conhecer, de ficar mais em silêncio, de me perguntar mais, né? E, e a intuição tem sido assim. Sabe aquela coisa que às vezes você passa um dia calado, de repente você vai encontrar um amigo ou uma amiga e você fala, cara. Hoje eu não conversei com ninguém, mas me veio uma palavra, não sei de onde, falou comigo aqui dentro, né? Então, essas palavras que vão sensibilizando a gente para que a gente possa dar atenção, que vão chamando a gente, eu acredito que isso é essa guiança que vai se fazendo mais clara dentro de nós através do que a gente vai conhecendo de nós. Porque quando a gente percebe, poxa, aqui eu não sei bem que caminho seguir, aqui eu não sei bem quais palavras eu vou usar. É uma sensibilização para que a gente aprecie um pouco mais. O que que é que eu sinto, o que que eu quero expressar, que realmente é verdade, não é isso? A gente fica com uma vontade de autenticidade, para que a gente possa ter clareza de dizer é isso que eu quero, é isso aqui que eu estou querendo seguir. Quando ele fala dessa vitalidade crescente, é que a gente não precisa achar que porque nós somos filhos de Deus, que a gente tem que ficar passivo a uma retidão coletiva dita assim, assado ou cozido. Existe uma força de discernimento, de compreensão. A gente é tocada por esse espírito que é a da verdade dentro de nós, quando você vai usando a mente para pensar, aprender a pensar. E tudo isso são formas de autoconhecimento, de aprofundamento de autoconhecimento. E nós, como filhos, nós somos a obra do Pai, né? Então, nos conhecer é conhecer o Pai dentro de nós. Assim eu ando acreditando. Boa. Dani? Yara, e para quem está nesse processo de autoconhecimento e, e o que ela vê não é bonito, porque assim, quando a gente se aprofunda nisso, quando a gente quer se aprofundar nessa espiritualidade, a gente encontra partes nossas que não são agradáveis, que não são confortáveis, que não tem nada a ver com os frutos do espírito. Por mais que a gente esteja buscando um caminho espiritual e tá mais elevado, tá melhor hoje do que ontem, é difícil quando você. É difícil assim, né, para alguns, que eu entendo que tem pessoas que já conseguem. É tipo se olhar no espelho e se ver muito feio. E aquilo é tão desconfortável que você nem quer se olhar. Você diz, não, depois eu dou uma olhadinha para isso. Então, como que vocês encontram uma maneira de se tornarem mais profundos nesse processo de autoconhecimento quando vocês se deparam com uma parte de vocês que é feia, que é totalmente o oposto do que a gente está buscando?
Então, Dani, é boa a sua pergunta, porque a gente está querendo trazer clareza, né? O autoconhecimento é uma experiência de trazer clareza, é, de trazer verdade no sentido de uma autenticidade. Então, a gente tem falado em outras palestras anteriores aí, não sei se foi com Milton, foi numa das quartas-feiras, que falava sobre erro, sobre pecado e sobre aniquilação, né? Eu acredito, Dani, que assim, o erro não é uma coisa ruim. O erro é uma forma de algo em nós se manifestar, para que a gente possa perceber, opa, isso aqui está acontecendo, estou percebendo, né? Pode ser um erro, mas assim, é o que que eu quero? Sabe aquela hora que a gente vai fazer uma limpeza? Não, não é isso. Eu estou errando aqui. Eu não tinha pensado que isso pudesse me levar para um afastamento de mim, mas então, assim, quando a gente percebe algo que está nos afastando da gente, que está deixando a gente mais assombreada, né? Assim, mais escurecida, no sentido de que a gente ainda não está compreendendo o todo em nós, como que a gente vai clareando, para mim tem sido uma experiência de deixa eu ver isso aqui melhor. Como que eu posso fazer diferente disso aqui? Porque isso aqui agora eu estou tomando consciência. Antes, eu não estava pensando que isso pudesse acontecer. E está acontecendo comigo. Eu não estou achando legal, não estou gostando do que eu estou fazendo. Mas então, como que eu posso apreciar e fazer algo que condiz mais com o que eu quero fazer, com o que eu quero me tornar? Né? É aí que a gente consegue clareando mais as coisas, fazer um ajuste, uma correção no sentido de um ajuste. Se a gente permanece é, no escuro, sabendo que está no escuro, anda no escuro e continua andando sem ter condições de perceber um pouco mais o caminho, a gente já com mais consciência, a gente vai errar mais. Mas como é que eu posso fazer diferente? Se eu não estou tendo condições de andar em frente, se eu estou com dúvidas, deixa eu parar um pouco, deixa eu sentir um pouco mais nesse escuro, porque o escuro ele faz assim com que a gente possa escolher confiar em ficar um pouco mais em silêncio e aquietar. Porque quando a gente está muito agitada, muito agitado, a gente está muito afastado da gente. Eu já contei para vocês que uma vez, uma noite, eu estava tentando rezar o Pai Nosso e não lembrava de jeito nenhum. Eu começava, Pai Nosso que estais no céu, gente, eu sei essa oração a vida inteira. O que é agora? Eu não sei de tão agitada que eu estava, com a minha mente totalmente agitada, inquieta, né? E eu não estava conseguindo pensar nada, eu não estava conseguindo orar nada, eu tive que acalmar um pouco, eu tive que deixar, então tá, então eu não estou lembrando dessa oração aqui agora, que antes parecia a oração mais íntima do meu coração, então deixa eu ficar sem nada. Deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar quieta, né? E eu tenho um hábito comigo, quando tem muita luz e eu estou agitada, eu apago, eu gosto de ficar no escuro. Eu gosto de ficar no escuro. O escuro vai trazendo um pouco de curiosidade em mim, sabe? Assim, eu não sei o que que tem ali, eu não sei o que está por mais na frente, mais longe. Então, essa curiosidade de querer ver o que que é que eu não controlo, que eu não sei, que é desconhecido, parece que vai acalmando um pouco a minha mente, sabe? Mas isso também não é uma receita de bolo.
Isso são coisas que eu tenho juntado como caminhos de integração, como forma de me sentir mais inteira. O fato é que eu aprendo todo dia, igual você, Dani, igual todos os colegas aqui. E eu sinto que se tem uma palavra que a gente descobre, é que a gente pode esperar. A gente não tem que saber tudo de uma vez. A gente não tem que ter respostas e decisões para tomar tudo de uma vez. Não é isso que eu acredito que seja o reino do Pai. O reino do Pai, ele vai se mostrando à medida que a gente vai processando, a gente começa sem saber, a gente tem dúvida, a gente quer ver como é, não sabe o que fazer. Isso vai levando a gente a ter tempo, espaço dentro de nós, para que a gente possa esperar. E eu costumo falar com Deus: olha, não está saindo nada do que eu gostaria, então eu me entrego e vou descansar em você. Tem sido assim, sabe? Obrigado, Yara. Obrigado. Eu vou compartilhar novamente com os senhores aqui, à medida que ninguém queira mais trazer colaboração a respeito desse parágrafo. Cadê? A gente sai do texto e volta para ele, né, Milton? Ah, A gente sai da gente e volta para a gente. Mas, gente, mas tem a ver, querendo ou não, assim, o que a gente fala, mesmo que parece que fuja, se você for olhar, tem uma certa conexão. sim. Uhum. Nós estamos aceitando voluntários para ler o tópico 2. Para ler? Vamos ajudar com a leitura do tópico 2. Não, Adão, teu áudio tá ligado, tá vazando o som da Pode TV. ler? Sim, por favor. Poucos dentre os ouvintes do mestre foram capazes de entender sequer parte da sua alocução diante do meio-dia. De todos os que ouviram, os gregos foram os que mais compreenderam. Mesmo os 11 apóstolos ficaram desorientados com as alusões aos reinos políticos do futuro e às sucessivas gerações de crentes do reino. Os mais devotados seguidores de Jesus não conseguiram conciliar o fim iminente da sua ministração terrena com essas referências a um futuro expandido de atividade do Evangelho. Alguns desses crentes judeus estavam começando a sentir que a grande tragédia da Terra estava para acontecer, mas eles não podiam reconciliar um desastre tão iminente com a atitude pessoal alegremente indiferente do mestre, nem com o seu discurso diante do meio-dia, no qual, repetidamente, ele aludia às transações futuras do reino celeste, que se estenderiam a vastos intervalos de tempo e que abrangiam relações com muitos e sucessivos reinos temporais da Terra. Nesse dia, por volta do meio-dia, todos os apóstolos e discípulos estavam sabendo da fuga apressada de Lázaro de Betânia. Eles começaram a sentir a inflexível determinação dos dirigentes judeus de exterminar Jesus e os seus ensinamentos. Davi e Zebedeu, por intermédio do trabalho dos seus agentes secretos em Jerusalém, estava plenamente avisado sobre o progresso do plano para prender e matar Jesus. E sabia de tudo sobre o papel de Judas nessa conspiração.
mas não revelou esse conhecimento aos outros apóstolos, nem a qualquer dos discípulos. Pouco depois do almoço, Davi levou Jesus a um local isolado e ousou perguntar-lhe se ele sabia. Mas não foi adiante com a sua pergunta. O mestre, segurando a sua mão, refreou-o, dizendo: Sim, Davi, eu sei de tudo e sei que tu sabes. No entanto, cuida de nada dizer a nenhum homem. Apenas não duvides, no teu próprio coração, de que a vontade de Deus prevalecerá no fim. Essa conversa com Davi foi interrompida com a chegada de um mensageiro da Filadélfia, trazendo notícias de Abner, que, sabendo da conspiração para matar Jesus, perguntava se devia partir para Jerusalém. Esse corredor apressou-se a voltar para Filadélfia com esta mensagem para Abner: Continuai com o vosso trabalho. Se eu me separar de vós da carne, é apenas para que eu possa voltar em espírito. Eu não vos abandonarei. Estarei convosco até o fim. Nesse momento, Filipe veio ao mestre e perguntou: Mestre, vendo que a hora da Páscoa aproxima-se, onde desejarias que preparássemos o que há para comer? E quando ouviu a pergunta de Filipe, Jesus respondeu: Vai, traze Pedro e João, e então eu darei a todos vós as instruções a respeito da ceia que faremos juntos nesta noite. Quanto à Páscoa, deverás considerá-la depois que tivermos feito isso. Quando ouviu o mestre falar com Filipe sobre esses assuntos, Judas aproximou-se para poder ouvir a conversa deles. Mas Davi Zebedeu, que estava por perto, aproximou-se de Jesus e entabulou uma conversa com ele. Enquanto Filipe, Pedro e João foram para um lado a fim de conversar com o mestre. Disse Jesus aos três: Ide imediatamente a Jerusalém, e ao passardes pelo portão, ireis encontrar um homem que traz consigo um cântaro de água. Ele falará convosco, e então vós o seguireis. Ele os levará a uma certa casa. Ide com ele e perguntai ao bom homem daquela casa: onde é a sala de hóspedes em que o mestre deve tomar a ceia com os seus apóstolos? E após perguntado isso, esse dono da casa vos mostrará uma ampla sala no andar de cima, toda mobiliada e pronta para nós. Ao chegar à cidade, os apóstolos encontraram um homem com o cântaro de água perto do portão e seguiram-no até a casa de João Marcos, onde o pai do rapaz os recebeu e mostrou-lhes a sala no andar de cima pronta para a ceia. E tudo isso aconteceu em consequência de um entendimento ao qual chegaram o mestre e João Marcos durante a tarde do dia anterior, quando estiveram a sós nas colinas. Jesus queria estar certo de ter essa última refeição sem ser perturbado com os seus apóstolos. E, acreditando que Judas poderia armar com os seus inimigos para levá-lo, se soubesse de antemão do local de encontro deles. Então, fez esse arranjo em segredo com João Marcos. Desse modo, Judas só ficou sabendo do local de encontro mais tarde, quando chegou lá em companhia de Jesus e de outros apóstolos.
Davi e Zebedeu tinham muitos assuntos para tratar com Judas, e desse modo, este foi facilmente impedido de seguir Pedro, João e Felipe, como tanto desejaria ter feito. Quando Judas entregou a Davi uma certa soma de dinheiro para as provisões, Davi disse a ele: Judas, não seria oportuno, dadas as circunstâncias, providenciares, providenci, pro, proporcionares um pouco de dinheiro em adiantamento pelas minhas necessidades reais? E depois de haver refletido por um momento, Judas respondeu: Sim, Davi, acho que seria sábio. De fato, por causa das condições inquietantes em Jerusalém, julgo que seria melhor entregar-te todo o dinheiro. Eles conspiram contra o mestre, e, em caso de qualquer coisa acontecer a mim, tu não ficarás em dificuldade. E assim Davi recebeu todo o fundo do caixa apostólico e os recibos de todo o dinheiro em depósito. Os apóstolos só souberam dessa transação na noite do dia seguinte. Era por volta de 4:30 da tarde, quando os 3 apóstolos voltaram e informaram a Jesus que tudo estava pronto para a ceia. O mestre imediatamente preparou-se para levar os seus 12 apóstolos até a trilha para a estrada de Betânia e até Jerusalém. E essa foi a última caminhada que ele fez com todos os 12 juntos. Obrigado, Helder. Muito bom, muito bom. Eu vou abrir aqui para que os senhores possam compartilhar, então, as opiniões sobre esses textos, algum insight. Dani. Então, Milton e todos vocês, eu vou confessar uma coisa que eu tenho 38 anos. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi essa questão de que o Espírito de Cristo, de Jesus, estava aqui, disponível. Mas só hoje eu fui realmente tocada de uma maneira que me tocou profundamente. Agora, mesmo eu tendo sido assim tocada de uma maneira como eu nunca fui antes, também me veio um grande ponto de interrogação, porque Jesus cita ali, não se preocupem com a Páscoa, porque é tipo, eu vou morrer, mas é só para eu voltar em espírito. E daí fica aquela coisa, gente, como que acessa esse espírito de Jesus? Eu estou trazendo o nome espírito. Eu queria, se houvesse possibilidade, uma explicação assim, bem assim, bem para leigos mesmo, assim, para eu poder é, internalizar mais essa consciência de acesso do Espírito de Cristo, sabe? Com esse nome Espírito. Boa. Vamos ver o que o Roberto traz para nós aqui. Roberto, por favor. Obrigado, Dani. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite, Dani. Boa noite, Yara, a todos, Milton. Eu creio que Jesus Cristo está falando do Espírito da Verdade. E para a gente entender melhor essa relação do Espírito da Verdade com o nosso Espírito Divino, ajustador do pensamento, tem um documento, eu acho que é sobre esse Espírito da Verdade, que os reveladores falam de 7 influências espirituais em nós. Milton, se você colocar esse parágrafo, é quando Jesus fala para Abner que ele vai nos deixar na carne para poder enviar
o espírito da verdade dele. Eu acho que ele diz isso para Abner. Continuai com o vosso trabalho. Se eu me separar de vós na carne, é apenas para que eu possa voltar em espírito. Eu não vos abandonarei, estarei convosco até o fim, até a eternidade. Outra compreensão que nos ajuda a entender esse Espírito da verdade de Jesus Cristo, o Espírito Santo da ministra divina, nosso Espírito ajustador do pensamento, é a compreensão da nossa pessoa, que é a nossa personalidade, é quem nós somos, a compreensão da identidade eterna do ajustador do pensamento, é quem a gente quer se fusionar, e a compreensão das 4 partes do eu, da individualidade: o corpo, a mente, a alma e o espírito. Isso é interessante porque o espírito é uma realidade ainda mais profunda que a nossa alma. Então, o ajustador é a divindade em nós. A nossa pessoa é o nosso ser com livre-arbítrio. E eu visualizo o corpo, a mente, a alma e o espírito como 4 partes do nosso eu individual. Então, aonde a gente vai encontrar a presença espiritual em nós, tanto do Espírito da verdade de Jesus Cristo, o Espírito Santo da ministra divina, e a divindade do nosso Espírito ajustador do pensamento? Dentro da alma. E onde a gente encontra a nossa alma? No interior da nossa mente. Então, eu visualizo assim o meu corpo como o meu eu material. A minha mente como se fosse a interface entre a realidade exterior do meu corpo e do ambiente físico e a realidade interior. Aí no meu interior, no interior da minha mente, discernindo o cerne centro da minha própria mente, está a minha alma crescendo. E o pai da minha alma, o centro causal da minha alma que está criando, é o Espírito Divino ajustador do pensamento, junto com o Espírito da verdade de Jesus Cristo, o Espírito Santo da ministra divina. Então, respondendo em poucas palavras, a realidade espiritual de Jesus Cristo, da ministra divina, do Pai Universal, ela está no interior da nossa alma. E nós somos uma pessoa livre. E na definição da personalidade diz: a personalidade não é o corpo, não é a mente, não é a alma e também não é o espírito. A personalidade é o que unifica esses fatores associados de individualidade. Então, individualidade é o eu, e é a nossa pessoa livre que é capaz de unir a nossa alma e espírito divino com a nossa mente e o corpo humano. Essa é a nossa pessoa. Eu não sei se eu compliquei, mas eu quis dizer com o que eu falei que a nossa pessoa livre é quem é capaz de acessar no interior da nossa alma, que está crescendo dentro da nossa mente, esse Espírito da verdade de Jesus Cristo, que transcende o tempo e o espaço e está sempre conosco, mesmo que a forma humana de Jesus já não esteja mais conosco, como ele disse para Abner. Eu vos abandonarei na carne, mas estarei sempre convosco em espírito. E eu acho que ele está aqui agora com a gente.
no espírito vivo. Perdão se eu compliquei mais do que expliquei. Boa, boa, Roberto. Dani, eu queria trazer, na verdade, claro, esse é um assunto complexo. Na minha cabeça, eu tento simplificar até para ficar mais fácil a compreensão. Não sei se vai lhe ajudar, mas eu queria falar um pouquinho na tentativa de procurar levar alguma coisa para você de como eu vejo isso. Como bem lembrou Roberto agora há pouco, o ajustador do pensamento que nos habita desde muito cedo, desde os nossos 5 anos, é um companheiro de jornada. É o guia, é a luz, né? É uma fagulha de Deus que está que nos habita, que está preocupado em nos conduzir, que compartilha de todas as nossas dores, inclusive à medida que ele possa nos conduzir para alguns percalços, tanto melhor, porque à medida que nós consigamos aí superar essas dificuldades, esses percalços, nós vamos crescer enquanto pessoas. E é esse o caminho que ele busca nos mostrar, né? As dificuldades nos fazem melhorar, nos fazem crescer nessa jornada. Então, o ajustador é um companheiro de jornada. E em certa medida, não sei se é certo dizer isso, em certa medida, ele está preocupado, né? Ele é particularmente interessado com esse nosso sucesso, porque só vendo o sucesso na nossa jornada é que nós vamos conseguir nos fusionarmos a ele, e à medida que nós tenhamos sucesso nessa fusão, é que ele vai, entre aspas, receber aquilo que ele busca nessa parceria conosco, que é a personalidade. Então, na minha cabeça, a atuação do ajustador ela é muito nítida nesse sentido. Já a atuação do Mestre Jesus, já a atuação desse nosso irmão, desse nosso pai, a meu ver, ele é bem diferenciada. Ela é diferenciada por quê? Porque, para mim, na minha concepção, ele é mais como... Quando eu trago ele para a figura de um pai terreno, fica mais fácil compreender. Para mim, e fazendo uma analogia bem tosca aqui, para mim, ele é aquele pai terreno, e é claro, ele não é um pai terreno, mas que está preocupado em me ajudar à medida que eu busque pela ajuda dele, mas que está muito mais preocupado com o meu livre-arbítrio. Então, à medida que eu acredite que seja autossuficiente para cumprir uma determinada tarefa, e mesmo que eu vá tropeçar nessa tarefa, à medida que eu não busque orientação, à medida que eu não peça ajuda para esse meu pai terreno, à medida que eu não pergunto para ele, mas como é que eu faço esse negócio aqui, né? Eu não sei como caminhar, eu não sei como ir em frente. À medida que eu não peço essa ajuda, esse meu pai terreno, preocupado em não se meter demais na minha vida, preocupado, na verdade, preocupado em permitir que o meu livre-arbítrio me leve adiante, mesmo que haja esses tropeços involuntários aí, esse meu pai terreno ele não vai se meter na minha vida, ele não vai entrar ali para me dizer, olha, faça desse modo, né? Não faça isso, né? Aprenda dessa forma. Não, ele não vai se meter, ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Esse meu pai terreno, ele só vai se meter na minha vida à medida que eu peço para ele, olha, não sei fazer, não sei, preciso da tua ajuda, estou aqui perdido. Como é que eu faço que caminho eu sigo, né? Qual a melhor forma não sei o que fazer, não sei, estou perdido, né? Me ajuda aqui, né? Eu acredito que um pai preocupado com a educação do filho, só nesse momento ele vai intervir. É aí que ele vai me ajudar, é aí que ele vai se aproximar de mim. O que que você não está sabendo fazer, né? E naquele momento ele vai me dar orientação, ele vai estender a mão para mim. A meu ver, a atuação do Espírito da Verdade, que tá conosco aqui, ele está vertido sobre toda a carne, é só nessa hora, é só nesse momento que eu peço essa orientação dele, é que o Espírito de Jesus vai vir e vai me mostrar o caminho, né? Ele vai vir e vai me ajudar, vai me dar força, vai me dar conforto, né? Vai me trazer força. Então, é nesse momento, é preciso que eu busque ele. Ele pode estar o tempo todo do teu lado, te amparando, te ajudando, mas ele não vai intervir na tua vida a menos que você peça ajuda para ele. É muito dessa forma que eu vejo Jesus. Até pelo papel dele, porque tudo bem, ele justamente com a ministra divina, compartilha, nós somos filhos desse universo local, nós somos filhos de Jesus, ele é responsável pela criação de todas as personalidades que têm origem aqui, mas
nós devemos lembrar que essas personalidades todas, a grande maioria delas que tem origem aqui, principalmente aquelas materiais, o propósito delas é ir muito além desse espaço físico preenchido pelo nosso universo local. Embora aqui a energia de Jesus esteja à nossa volta, e é Ele que nós reconhecemos como Pai, vai haver algum momento em que, na verdade, a gente vai se desprender desse universo local. Vai haver algum momento que nós vamos estar em frente a Jesus, nós vamos receber o carinho dele, a gente vai estar em frente a ele, e eu tenho certeza que nós nunca vamos esquecer aquela figura dele à nossa frente, mas naquele momento ele nos habilita, ele nos autoriza a irmos muito mais além, ele nos autoriza a irmos além desse espaço local, ele nos habilita a irmos ali enfim, para continuarmos seguindo cada vez mais adiante até a central do superuniverso, e cada vez mais a gente vai estar distante dessa energia espiritual de Jesus. E cada vez mais a gente vai estar cada vez mais próximo da energia de Deus, propriamente dito. Então, eu vejo muito dessa energia de Jesus como um pai que está preocupado com a criação do seu filho, mas que ele tem plena ciência de que aquele filho, em dado momento, vai ter que caminhar com as próprias pernas, então ele não intervém na nossa vida enquanto não chamado. E tão preocupado está que ele vai nos ajudar a sermos aí o mais perfeito possível enquanto nesse plano aqui, mas em dado momento a gente vai abandonar esse plano, a gente vai além desse universo local e a gente vai crescer em energia, vai crescer em força e cada vez mais próximos da energia do Pai Universal que nos habita e nos leva novamente de encontro a Ele, porque é isso, nós não fomos feitos para nos limitarmos a esse universo local. Uma vez que nós saímos dele, nós saímos desse planetinha, nós saímos desse sistema, nós saímos dessa constelação, nós não temos previsão de para cá retornarmos, muito pelo contrário. A previsão é de que nós caminhamos para outros espaços. Então é isso. A ideia que eu tenho é muito daquele bordão, daquele dizer que é muito comum, né? Você não cria os filhos para você, você cria os filhos para o mundo, embora não seja propriamente dita esse dizer, não seja propriamente correto esse dizer. Eu acredito muito que eu acredito que muito desse relacionamento que nós temos com Jesus seja nesse sentido. Jesus nos cria para irmos muito mais além. É dessa forma que eu vejo. Dani, também não sei se te ajudei ou não. Ah, que é isso, todos me ajudaram, mas é que o meu questionamento é o seguinte, é, às vezes a gente fica pensando, cara, ele veio em pessoa e conviveu com os apóstolos. E quando ele fala dessa questão, olha, mesmo que eu morra, tá vindo a Páscoa aí e tal, e eu vou vir em espírito. E do mesmo jeito que os apóstolos não souberam dar um conceito, um significado e encontrar uma forma de se comunicar com esse espírito, que é o nome que eu estou trazendo assim, espírito, seja espírito de Cristo, eu falo espírito de Cristo, mas aqui está conceituando como espírito da verdade, né? E a gente sabe, ajustador do pensamento, a gente sabe desse espírito da verdade, mas eu acho que a mesma coisa que a dificuldade que os apóstolos tiveram de, de prosseguir, né, digamos assim, em contato com esse Cristo que veio para cá revelar o Pai e que falou, olha, não se preocupem, no fim vai ser feita a vontade do Pai e mesmo que eu morra, eu virei em espírito. E é aí que foi a trava, tanto dos apóstolos, dos seguidores, de quem acreditava nele naqueles 2000 anos e poucos atrás, quanto a nossa atual. Por quê? Porque tem o nosso eu. Aí, às vezes, a gente pede comunicação. Tipo assim, gente, como que se comunica com o espírito? Poxa, por que que não deixaram o manual? Olha, tu faz assim. E aí, ó, o passo 1, o passo 2.
Poxa, facilita para a humanidade. Às vezes, gente, eu quero me comunicar. E às vezes eu percebo o puro ego ali, eu falo, não, mas isso não é. Aí eu lembro do livro de Urantia. É muito melhor você pensar quando você recebe uma coisa que é da sua própria cabeça do que você é, acreditar aquilo como se fosse uma mensagem. Aí eu fico, poxa, essa galera tá querendo o quê? Tá querendo facilitar ou ela tá querendo o que que é? É um negócio assim que quando eu me aprofundo, gente, eu tô ficando assim bem biruta. Eu tô falando sério. Eu fico procurando coisa assim, eu fico, meu Deus, eu não sei mais onde que eu busco, porque é um negócio muito confuso. Eu gostei da Yara. Yara, eu vou praticar o escuro, viu? Esse teu lance da escuridão. Porque assim, é como entrar em contato com o nosso lado animal, gente, com o pior. É muito feio às vezes. É muito feio você se ver nesse estado animal. A gente é de origem animal e para suprir essas tendências, transcender, eu nunca fiquei no escuro. Eu tenho um pavor de escuro. Para mim, escuridão é demoníaco, é coisa do diabo, digamos assim. Mas eu tô brincando assim, mas não que seja coisa do diabo. Mas é uma coisa altamente desconfortável. E assim, eu tô falando isso por quê? Porque faz o link dessa comunicação com o espírito. Como que eu vou me comunicar? Isso está inserido nessa comunicação. E a gente rejeita isso e nem sabe que raios é, como que é. Tem tanto conceito, pega o conceito do espiritismo, do que é espírito. Pega o conceito da igreja tal, do que é espírito. No fim, a gente nem sabe o que é espírito. Pega o conceito do livro de hoje do que é espírito, certo, mas e na prática? Tô revoltada, mas revoltada de um lado bom. Yara, obrigado, Dani. Ô, Dani, você sabe que no escuro, toda noite, eu não acendo luz onde quer que eu vá na minha casa. Eu gosto muito de tatear, de usar os sentidos, né? O tato fica muito presente. E isso me ensina que eu não sei tudo, eu não controlo tudo e nem preciso. Eu só preciso saber de mim, onde é que estão meus pés, por onde eu estou indo e se eu estou seguro ou não. Se eu estou segura, eu continuo. Se eu quero ir lá na cozinha e está tudo bem, estou chegando bem lá, eu vou. Se não, eu volto atrás, ou paro, ou eu uso outra observação, som, qualquer coisa. Quero com isso dizer que essa minha maneira de sentir a minha experiência, ela é muito mais forte, e sempre foi, do que é, conhecer primeiro os conceitos teóricos e as teorias. A experiência para mim sempre foi muito forte, ainda é. Só que hoje eu leio mais, eu tenho uma busca maior, né? À toa que eu estou aqui em Urântia. E eu não sou estudiosa do livro, eu sou estudiosa aqui junto com vocês, ouvindo junto, porque para mim esse grupo, a voz, alguém que já está sabendo mais, isso para mim fala muito. Mas quando então Jesus fala, mesmo que eu não esteja na carne com vocês, eu estarei em espírito sempre, eu sinto na minha vida que assim, não é uma interferência que eu aprendo a perceber que Jesus faz, que Deus faz na minha vida. É uma energia presente que me diz: confia, espera, vai, acredita. Não fala isso, escuta um pouco mais. Então, as formas que eu creio que me traz integração, que me faz sentir mais inteira, é o que eu creio que Deus quer para cada um de nós, que a gente possa assimilar aos poucos o caminho que a gente tem para seguir. Então, compreender isso é ter Deus dentro da gente, que eu acho que aqui, a galera aqui é toda do bem, eu acho. Eu também sou, viu, gente? Então,
eu sinto que é a energia que a gente sente dentro de nós, de que a gente não está só. Sabe aquela coisa assim, quando você encontra uma pessoa amiga e fala, me ajuda a fazer isso. É quase assim, faz por mim. Aí você escuta assim, na hora certa você vai sentir. Você vai saber que chegou a hora, que chegou com mais clareza, você vai compreender melhor, vai saber por onde você vai dar um próximo passo. Então, eu acho que é isso que Jesus falou para os apóstolos. Eles não entenderam tudo que Jesus ensinou, mas à medida que eles foram levando a palavra de Deus, que eles foram ensinando tudo o que eles tinham aprendido, eles foram amadurecendo dentro deles sementes deixadas por Jesus. Então, eu acho que essas sementes é aqueles aprendizados que a gente não aprende tudo de uma vez, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente se lembra, a gente pensa de novo, a gente fala: olha, só hoje eu estou compreendendo melhor aquilo que antes eu não conseguia compreender melhor. A gente ainda fala assim: depois que eu me tornei pai, eu sei mais o que é ser pai, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai sempre sentir à medida que a gente se abre, à medida que a gente escuta em silêncio, que a gente desapega do ego. O ego não é uma coisa ruim, mas é que ele não sabe tudo. Ele é um bom operário. Se a gente mandar bem, ele vai executar bem. Porque a gente sabe, e todos nós aqui, a gente sabe. E muitas coisas que a gente não sabe, é bom que a gente não saiba, porque a gente vai aprendendo. Então, essa condição de sermos aprendizes é, para mim, isso que Jesus falou: estarei sempre com você. Para que você aprenda, eu vou estar batendo palma dentro de você, dentro de nós, né? Obrigado, Yara. Obrigado. Helder, Oi, eu gostaria de completar o seguinte, vou falar bem rapidinho aqui. Essa questão, eu acho sim que o Espírito de Deus dentro de nós, ele não trabalha longe do nosso cérebro, da nossa vontade. Ele está ali e ele necessita, para falar mesmo para nós, no nosso coração, ele necessita dessa conexão. O meu pensamento e as intenções de Deus que ele já me mostrou, ou já aprendi, eu já tive um contato com ele. Então, essa questão de eu chegar para uma pessoa e falar o bem, é o Espírito de Deus que age em nós. Mesmo Jesus falou que nenhuma pessoa que fala uma coisa boa, ela, se, ela só fala o bem porque o Espírito do bem a inspira a falar bem. E o contrário também. Se ela fala uma coisa ruim, porque o espírito do mal influenciou na mente dela para ela falar o mal. Então, se eu chegar e disser para as pessoas os ensinamentos de Cristo, o amor que eu tenho por Ele, se eu já pedi todos os dons do Espírito, da ministra divina, ciência, fortaleza, né? E eu passo para os outros essa espiritualidade, é aí que eu estou trabalhando no espírito. Eu estou fazendo com que a minha palavra seja uma palavra que Cristo depois vai olhar para mim e vai dizer: obrigado por ter falado no meu nome, porque você foi inspirado pela graça e pelo Espírito que eu dei para você, que mora em você. Então você foi o meu profeta, você falou por mim. E esse falar por mim se torna a palavra de Cristo. É a mesma coisa quando a gente vai a um lugar, vai visitar uma pessoa, a pessoa fala: olha, onde que é? Sua mãe não veio?
Você fala, a mãe não veio, mas ela mandou dizer que ela gosta muito de você, que você vai ficar bem, que você está se recuperando de uma doença, mas você vai melhorar muito, muito, muito. Ela mandou um beijo. Às vezes a mãe nem fez isso, mas depois ele chega em casa e fala, né? Olha, mãe, encontrei fulano, ela perguntou de você e eu falei isso. E a mãe fica eternamente agradecida. Olha, obrigado por ter falado isso. Eu falaria mesmo. Obrigado por ser minha voz lá. Então é isso. Penso assim. Esse é o espírito que nos anima, que nos dá o ânimo, que nos dá a força, a vontade de falar em nome de Jesus. E aí, como que ele não vai estar junto da gente? A gente está sendo testemunha do amor dele. Boa, Helder. Muito bom. É, Isso aí. a Dani quer trazer mais alguma coisa? Dani, Sim, você é breve. por favor. Com a tua fala, Milton, a fala da Yara, a fala do Helder e do Roberto, eu sintetizei aqui que essa comunicação com o Espírito que Jesus falou, olha, não estarei em carne, mas estarei no Espírito. E aí culminou com a fala da Yara, todos contribuíram, mas que ficou na minha mente. Essa questão do aprendizado. É quando você realmente se coloca naquele lugar de aprendiz, e aí sim esse espírito vai atuar, porque pelo menos para mim, onde eu me identifiquei que eu não consigo essa comunicação, é porque muitas vezes eu não quero aprender, entende? Principalmente que era no lugar que eu deveria mais apreciar, que são nos momentos desafiadores, eu não quero aprender, eu quero que me dê ali o milho triturado, o milho no pronto, eu não quero plantar, eu não quero colher, eu quero a coisa pronta. Então, assim, veio essa questão da ansiedade, veio essa questão do não estar aberto a se dizer, cara, eu sou um aprendiz, deixa eu convidar esse espírito para que eu possa aprender com ele, assim, nessa linha. Não vou me prolongar muito, não, que eu acho que já deu para entender o que eu quero expressar, deixar os próximos falarem. Obrigado, Dani. Roberto? Olha, eu acho que algo que ajuda a gente se comunicar e ir no lugar certo para experimentar essa presença de espírito é um conceito dos cristãos que diz assim: o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. É como se fossem três centros concêntricos. A gente tem o nosso corpo, a nossa cabeça, e a gente sente a nossa mente como se fosse o centro diretor do corpo. A mente é mais interna do corpo. E eu percebo o espírito e a minha alma como se fosse um centro da esfera de significados da mente. E aí eu não fico procurando o espírito com a lógica da minha mente humana. Não. Se a minha mente é como uma esfera, uma cabeça envolvendo o centro vivo que é o meu espírito, a minha mente tem que calar para que eu possa sentir, vindo do meu centro, o meu espírito vivo, instilando a minha mente de luz. Às vezes eu ficava com a minha mente racional, onde está o espírito? Onde está o espírito procurando? Quando, na verdade, ele estava dentro da minha mente. O que a minha mente tinha que fazer, minha mente humana, é calar. Calar e sentir de dentro vindo a presença do espírito. A gente não vê a mente com o olho da carne, mas a gente sente no interior do nosso ser o sujeito mental controlando o corpo. Da mesma forma, a gente não vê o espírito com o olho da mente, mas a gente pode sentir aquela presença interior.
Observe a palavra discernimento. Discernir é descobrir o cerne. Cerne significa centro. Observa como são chamadas 3 pessoas da Trindade no paraíso. O outorgador da personalidade, do espírito e da mente é primeira fonte centro, segunda fonte centro, terceira fonte centro. Então, o espírito é o centro mais profundo do ser. Quando a nossa mente cala, a gente pode sentir, vindo do centro mais profundo, do olho do espírito, aquela influência. E aí é uma presença, como é que a gente reconhece? Que é muito mais do que um pensamento da nossa mente racional. É o seguinte, pega uma esfera. Qual é a parte da esfera de significados da mente que você pode acessar toda a mente? É o centro. O olho do espírito no centro da mente, ele é um centro que ele toca toda a mente. Então, quando você sente aquela presença de espírito e aquela solução que você sente é isso, é uma luz, uma forma de pensamento que é como se ela viesse de um centro profundo e ela toca e satisfaz todas as razões da esfera da nossa mente humana. É isso, você sente que é uma luz totalizante, como se fosse a soma de tudo que você pudesse pensar. E aí você sabe, é a presença de espírito. Então, é como diz lá, o espírito da verdade é uma convicção. Ele vem como uma convicção. É esse o caminho. E não é um resultado de um raciocínio da nossa mente, igual um problema matemático. Ah, tem isso aqui, papapá. Não. Quando vem, é aquela forma de pensamento de luz que você fala, é isso. Você não sabe direito, mas você sabe, você tem a intuição, o sentido que ali é a direção. Eu quis dizer, Dani, como é que, em termos práticos, eu me comunico com o centro espiritual do meu ser. É quando eu calo a esfera da minha mente e fico. É escuro para fora, mas na verdade é uma luz. A Yara falou, é escuro. É escuro porque não é uma luz no exterior da minha mente. É uma luz mais interna, mais profunda que a luz do discernimento intelectual. A luz do espírito é anterior à minha mente. Mas quando eu calo a esfera da mente, aí que vem. E o Helder falou da vontade. Não, quando eu noto em mim, na minha experiência, quando é que eu ouço o espírito? Quando eu tenho uma vontade boa, entendeu? Vamos supor, eu quero ajudar alguém, eu quero resolver uma situação por amor, e eu estou com aquela vontade, eu preciso de um guiamento, meu Pai maravilhoso, Jesus Cristo, Mãe Divina, me ajuda. O que eu faço para cuidar dos meus filhos e tal? Quando eu estou motivado por amor, que eu estou querendo algo para o bem de outro, que não é só uma coisa para o meu eu individual, é aí que ele vem. Então, além de ter esse discernimento que a presença divina está dentro da minha mente, eu tenho a experiência que quando eu desejo o guiamento de Jesus Cristo, de Deus, da Mãe Divina, por um motivo de amor, ele vem. De uma maneira ou de outra, ele vem. Então, se a nossa vontade é boa, se a nossa vontade é de boa fé e por amor a outras pessoas, e
aí a gente vai, por amor, buscar o guiamento do Espírito, e de alguma forma ele vem. De alguma maneira ele vem e diz, é isso que você tem que fazer. Eu tentei explicar a minha experiência da maneira como eu comunico com ele, e em resumo quando a minha mente humana cala, fica tranquila, fica como uma esfera cristalina transparente.